Fala, torcedor! Pedro teve uma fratura no antebraço. Aí ele teve a fratura, ele não fez isso, um pouquinho mais, entendeu? Como é que ele vai finalizar essa bola? Ele deu um jeito de finalizar. A bola tá pipocando na área, ele dá um jeito de finalizar, cara. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. Sabe o que jogador inteligente fala? Se me botar, eu jogo. Se me botar de goleiro. Mas ele falou nada. No vídeo de hoje, você vai acompanhar tudo sobre a lesão de Pedro, o debate intenso na bancada e a polêmica entrevista de Bruno Henrique, que dividiu opiniões entre os comentaristas. Vamos mostrar a explicação detalhada do repórter Eric Faria sobre a fratura no antebraço do atacante. O que realmente aconteceu? Por que a FIFA proíbe certos tipos de proteção e qual o risco de Pedro tentar jogar antes do tempo? Eu falei punho, o Pedro teve uma fratura no antebraço. O que você conta pra gente, Eric? Pelo que eu entendi e apurei, foi assim, ele teve uma fratura de fato, mas ela não desalinhou. Eu estou falando de maneira grosseira para quem está em casa entender, sem usar muitos termos médicos. Tentar explicar depois, quando a câmera vier para cá, o que eu estou tentando mostrar. Que é assim, ó, por exemplo, o osso está aqui, o osso está aqui, né? Aí ele teve a fratura, ele não fez isso, um pouquinho mais. entendeu? Ele não fez isso assim, né? Ele fraturou, ele não fez isso. Isso seria mais grave ainda, talvez até caso de cirurgia. Ele só teve a fratura, só, entre aspas, teve a fratura aqui. Então o risco dele jogar assim é desalinhar. E aí agravar ainda mais o problema. E o que eu apurei é que, assim, muitas das proteções que você pode usar ali, bandagem, não sei o que, a FIFA não permite. Então, o que a FIFA permite, ou o que as regras permitem, deixaria o Pedro muito vulnerável ainda. Você não pode botar uma tala, né? Exatamente. Que momento, hein? É o doutor Eric Faria, né? Que explicação. Não, eu apurei. Perfeito. Que explicação. Gostei demais da explicação. Esse é o momento da lesão. Foi um chute, né? Uma infelicidade total. Acontece. Total. E não foi o do jogador do Racing também, né, cara? Sim. Tá fora do jogo Sousa também. Tá fora. Quer dizer, ele de repente é uma máscara ali, eu não sei, né? E a fase do Pedro. O Racing bem Sibila vai formar melhor, mas pelo que vem da Argentina, o Sousa, que foi o melhor em campo do Racing ontem, tá fora. Que também Depois foi o próprio do Sousa foi o próprio jogador, né? Tomou a cotovelada. Exatamente. Aí, o número 13. E ele mesmo machucou o Pedro sem querer, né? E assim, cara, é um jogador de tanto recurso, cara. Ontem ele deu 2 finalizações assim, que foi, como é que ele vai finalizar essa bola? Ele deu um jeito de finalizar, né? Ele tem muito recurso, assim, vai fazer muita falta. Deixa pra vocês rodarem a bicicleta do Pedro. Ele vai fazer muita falta lá, cara, porque é um cara que a bola tá pipocando na área, ele dá um jeito de finalizar, cara. E também aquilo que a gente conversa, né? É um jogador que tem um porte físico de fato invejável, é um cara que segura marcador. É verdade. Então, se você precisar, de repente, ter um recurso de meter uma bola longa, e eu acho que o Flamengo vai precisar disso aí. Isso aí é lá Ibrahimovic, você que gosta do Ibra, ó. Exato, você tem um Pedro que consegue segurar, né? Olha essa finalização, cara. Cara, mas no jogo da volta, não sei O que é isso aí, Lino? Como é que você batiza isso aí? Você que é bom de batizar. Isso é uma puxeta. A jogada do Carrascal também merece ser valorizada, Só né, cara? puxeta? Viu? É uma puxeta, cara. Pô, mas é muito simples. Uma puxeta de chaleira. Você vê que depois do lance, que a gente não tem nas imagens, mas depois do lance, o próprio goleiro vai lá falar com o Pedro, eles se cumprimentam assim. Meia chaleira, meia puxeta. Boa, tá bom. Chuleta. Pronto. Chuleta. Chuleta? A chuleta do Pedro. Chuleta é outra coisa. Cara, e ele dá um passe pro Arrascaeta no início do segundo tempo, passe de almanaque, cara. Que o Arrascaeta tenta chutar assim de sem pulo e acaba não dando em bola. Agora, o Pedro, é muito recurso que ele tem, cara. É inacreditável. Pedro é titular, seria titular, mas ele faz menos falta nesse jogo da volta do que ele faria num jogo de ida, se ele não jogasse. O jogo da volta vai ser um jogo para o Flamengo usar velocidade, o Racing vai de novo marcar alto, o Racing vai de novo querer fazer pressão. Não é má ideia você ter um Bruno Henrique soltando, ou com o Araújo. Mas olha o que ele fez com o Palmeiras domingo. Você precisa disso, eu concordo, de fato. Mas você precisa de um cara que seja, estrategicamente falando, um cara que seja alguém que vai segurar 2 zagueiros, pô.
E você tem uma torre Você acha que o Pedro tão pivô assim? O Pedro não é pivôzão, cara. Não, ele, contra o Palmeiras, o que ele fez contra o Palmeiras, mais do que pivô, ele girou em Mas cima é do outro adversário. jogo, cara. É outro jogo. O Racing Sim, mas realmente... eu tô te dando um exemplo de como ele faz o pivô. E melhor do que os outros, porque na verdade você espera que um pivô normal toque a bola para quem vem de frente. Ele fez melhor do que isso. Ele segurou, dominou e conseguiu girar em cima da zaga do Palmeiras, que é uma das melhores zagas que nós temos no futebol sul-americano. Então, assim, você pega um jogo contra o Racing, que os caras vão marcar alto. Se você precisar meter uma bola longa, foi assim que saiu o primeiro gol. Não foi uma bola alta, obviamente, contra o Palmeiras, né? Mas o Rossi toca uma bola entre linhas pro Pedro, que consegue segurar, girar e sai o gol. Então você imagina, você tem as beiradas muito rápidas e o Pedro para segurar dois zagueiros, os caras fazendo facão toda hora. Isso é muito importante para o Flamengo, jogando num campo onde vai ter pressão. E você pode precisar de gol, cara, no jogo. E assim, o Flamengo não aprendeu uma lição com o Estudiantes. Não vai ficar atrás, não vai ficar tomando sufoco, vai ter que jogar. Não estou dizendo que o Pedro não é importante, não seria titular. Estou dizendo que se for para perder o Pedro, melhor num jogo com essa característica do que num jogo como o da ida, em que o Flamengo precisava controlar e dominar. Lá o espaço vai ser usado. Eu acho que o Bruno Henrique vai ter que mudar um pouquinho o que ele falou ontem. Imagino que você vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, vamos ver o que disse o Bruno Henrique, então, sobre jogar de centroavante. Não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E como eu falei ali, deixei claro pro Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9, né? Porque a gente tem um centroavante melhor do Brasil ali, centroavante de seleção brasileira, e o Pedro tá super bem, o Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumimos, tô ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer, então eu tô ali para poder atrapalhar, tô ali para poder ajudar. E é inteligente da parte dele. Foi uma entrevista para se proteger. Ele sabe que ele não está vivendo o melhor momento dele. É um ano complicadíssimo na vida do Bruno Henrique, a questão da investigação, da punição. Ele está jogando sob efeito de um efeito suspensivo, né? Ele foi punido no STJD. Essa que é a verdade. Assim, o Flamengo conseguiu recorrer, conseguiu um efeito suspensivo para que ele pudesse continuar jogando no Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso tudo mexe com a cabeça do cara. Imagina se não. Você não sabe o que vai acontecer com a sua carreira. Você sabe, você está sempre sendo olhado assim, assado. E eu acho que essa é uma entrevista muito mais para se proteger, sabe? Assim, ó. Cara, eu não estou jogando... Assim, as pessoas estão criticando ele tem ouvido muito mais crítica do que elogio, algo que ele não está acostumado no Flamengo. Desde que ele chegou em 2019, ele só ouviu elogio a vida inteira. Então, assim, eu acho que tem um pouco de autoproteção ali, ó. Eu estou fora de posição, todo mundo sabe que eu não sou centroavante, que eu não sei jogar muito bem nessa posição. Falei com o Felipe, mas estou aqui para ajudar. Assim, eu não vejo que ele tenha descartado. Ó, mas não vou jogar acho que ele se precipitou. Ele não precisava primeiro ter entrado nesse tipo de assunto. Se ele está à disposição, isso não deveria ser assunto. Pode ser, isso é uma outra questão. Ele não deveria ter tornado isso público. Se ele trabalhou internamente, ele já fez aquilo que devia ter feito. Trabalho internamente. Qual é o problema de tornar isso transparente? Esse que a gente está discutindo agora. O fato de ele ser colocado como alguém que não faz parte das possibilidades para aquela posição. O Pedro machucou ele, cara. E, aliás, a fila do lado esquerdo é um pouquinho maior, hein? Com Carrascal, Lino, ele virou terceiro. Isso aí é proteção. Tá se autoprotegendo, concordo contigo. Assim, porque, se não jogar tão bem, não acontecer então todo mundo já sabe que essa não é... Eu tô aqui para ajudar. Então eu sou ponta esquerda, não sou atacante, não sou o número 9, eu sou o número 7, o número 11. Me cobrem pelo que eu sou. Aqui eu estou para ajudar. Eu acho que o teor da entrevista é essa na cabeça dele. Aqui eu estou para ajudar. Ele foi juvenil, gente, que isso? Você não externa isso, ele foi juvenil. Não era hora de colocar isso, não estava fora de contexto. A gente não quer saber justamente as coisas que as pessoas não sabem. Acabamos de saber. Eu acho que foi, assim... Você lembra depois da final do estadual? Foi bom pra você, foi ótimo pra você, pra mim, pra ele, nós estamos batendo papo. Pro Bruno Henrique não é bom, cara. A torcida do Flamengo que ficou sabendo... Mas ele deu uma moral, inclusive, pro Pedro. Ele falou, o Pedro é o melhor do Brasil, a seleção brasileira tá muito bem, tô aqui pra ajudar. O Gabriel fez isso depois de perder a final do Carioca pro Fluminense, aquela que o Felipe jogou, 4-1 e tal. O Gabriel falou, eu já pedi pro Vitor Pereira... 4-1. Eu já pedi pro Vitor Pereira não jogar mais de ponta. Quero brigar com o Pedro
para uma posição de centroavante. Lembra dessa entrevista do Gabriel? Sim. Trabalhei isso lá dentro, agora eu não gostei, cara? eu achei lindo, maravilhoso, espuma tá com dando isso, programa. crise. Não, isso aí atrapalha trabalho, cara, isso aí atrapalha. E outra De coisa... quem vai atrapalhar isso? Sabe o que jogador inteligente fala? Se me botar, eu jogo. Se me botar de goleiro... Mas ele falou, falou nada. Aí você quer saber os Eu tô à disposição. Aí você quer que os caras ajudar, Mas peraí, eu não quero jogar de centroavante, mas tô por aí. por isso que o jogador só fala, muita fé em Deus, humildade, porque quando o cara fala uma verdade simples, eu não devia falar isso. E me parece que ele foi leal ao Felipe, porque ele falou, já falei com o Felipe. Então o Felipe não soube externou algo que já... O Felipe não soube pela Se entrevista. já falei, tá resolvido, não é aqui que tem que falar. Mas, Zolino, então a gente quer que o jogador só fale, com muita humildade, fé em Deus, coisas diferentes. a gente tem vai que ser fazer. maduro para discutir esses assuntos, Lino. Eu não vejo problema na declaração do Bruno, de verdade, cara. De verdade, assim. O cara falou, não sou 9, já falei com o Felipe, não é a posição que eu gosto de jogar, mas tô aqui para ajudar. Aí você faz o que agora no jogo de lá? Bota ele de 9? Bota ele de 9. Eu colocaria ele de 9. Claro. E aí se ele não jogar bem, a culpa é de quem? Eu avisei, hein? Vou falar de Eu avisei. Não, vou falar de quem Então é não culpa. bota. Vou falar de quem é a culpa. Tem para os padrões do melhor elenco da América do Sul, tem uma um claro problema de Bruno é montagem uma do elenco. improvisação no comando do ataque. O Flamengo não conseguiu até hoje achar um bom reserva para o Pedro. O Carlinhos foi uma contratação que não vingou, o Juninho não vingou, e hoje ele está buscando uma improvisação que é o Pedro, ou o Plata, ou jogar sem centroavante. Mas o Flamengo não tem um centroavante falar reserva. que o Bruno vingou jogando de 9, porque assim, eu vi ele jogando de 9, fazendo gol em clássico, o tanto de gol que ele já fez jogando de 9, assim, é um cara que ajuda muito. Eu acho que ele não atravessa o melhor momento dele no Flamengo. Exatamente, não atravessa o melhor momento técnico Mas se ele dele. não quer jogar de 9, você bota ele de 9, Não, você mas- é treinador. O cara mas- chega e diz, eu não quero jogar de 9. Veja Só bem, se precisar veja bem. muito. Então se Mas precisa muito. Aí precisa muito. Precisa muito. Cara, e se tem alguém que conhece o Bruno, é o Felipe. Como o Danilo anunciou, quero jogar de zagueiro. Se um dia precisar de uma emergência aí de lateral, ele vai dizer, não vou. Claro que vai. Ainda mais num jogo desse tamanho. Você não era zagueiro e te não botaram de volante? Não, no eu era Fluminense? volante. Não, Me botaram como zagueiro. Então, depois tem que Aí jogar de depois me volante. botaram como volante também no Acontece. jogo lá. Você não é comentarista, Bora, quando tem que precisou. apresentar o programa, acontece, é do jogo. Falando coisa pra dar assunto pro Rizek, cara. É do Não precisa jogo. falar Não, isso. de fato. Não, mas assim, eu acho que tem entrevistas e entrevistas. Eu acho que nesse caso, também, o zero Bruno, eu acho que, assim, eu acho que foi tudo muito maduro, assim, eu não vejo Também acho. problema Eu nenhum pra concordo gente contigo, acho que ele debater. demonstrou. No que precisar, eu estaria aqui, mas quero deixar bem claro que é aqui que eu jogo. Demonstrou lealdade ao Felipe, porque ele já falei com o Felipe. Eu Se ele gostei da tivesse entrevista. jogando bem pra caramba eu de sou 9, meio suspeito de falar de se ele tivesse entrevista. jogando bem pra caramba de 9, ele não ia dar essa entrevista. Eu sou suspeito. Eu acho que o cara tem que falar mesmo. É bom. Eu falava concordo. pra caramba também. Concordo. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Bruno Henrique fez bem em ser sincero e dizer que prefere atuar na ponta, mostrando transparência e respeito ao técnico Felipe Luiz? Ou acredita que ele errou ao expor o tema publicamente, criando mais pressão no ambiente do Flamengo em um momento tão importante da temporada? Deixe aqui embaixo sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo ver. E já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like maroto para fortalecer o trabalho e continuar recebendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!